Olá, bem-vindos. Já alguma vez pararam para pensar no que é que define o que há de melhor em nós? Bem, hoje vamos mergulhar num tema que é mesmo fascinante: as 24 forças de caráter. Pensem nisto, como se fosse um mapa, um guia para aquelas qualidades que são mesmo nossas, as mais autênticas e que nos dão mais energia. A questão de partida é esta, bem no fundo. O que há de melhor em nós? O que é que define as nossas melhores qualidades? Olhem, durante décadas, a psicologia positiva andou à procura de resposta. E o que descobriram foi, bem, uma estrutura surpreendentemente clara. E o mais incrível é que se aplica a toda a gente, não importa onde vivam. E atenção, isto não é, sei lá, uma teoria vaga que alguém inventou. Nada disso. A estrutura que vamos explorar tem uma base científica mesmo sólida. Foi desenvolvida por dois verdadeiros pioneiros da psicologia positiva, o Dr. Martin Seligman e o Dr. Christopher Peterson. Foi o trabalho deles que nos deu, finalmente, uma forma credível de olhar para as melhores qualidades humanas, de as identificar e organizar. Ok, mas então o que são exatamente estas forças de caráter? A melhor maneira de pensar nisto é, imaginem que são os ingredientes positivos da nossa personalidade. São aqueles traços que não só são vistos como bons, moralmente, mas são também as qualidades que, quando as usamos, nos fazem sentir genuinamente bem, fazem-nos prosperar, sentir que estamos no nosso elemento. E o mais curioso é que toda esta estrutura, que parece complexa, na verdade assenta numa base muito simples. Apenas 6 virtudes centrais. 6. Pensem nelas como se fossem 6 pilares universais, qualidades que são valorizadas em praticamente todas as culturas, desde sempre. E é a partir destas 6 grandes virtudes que tudo se desdobra. Delas nascem 24 forças de caráter muito específicas e até mensuráveis. E são precisamente estas 24 forças que vamos explorar agora em detalhe. Então, vamos lá mergulhar nisto. Vamos começar por olhar para as 6 virtudes centrais que são, no fundo, a grande estrutura que nos ajuda a compreender o que é de melhor em nós e como tudo isto se organiza. Para tornar isto mais fácil, vamos começar com um primeiro grupo, as forças da mente e do coração. Aqui dentro, vamos explorar as 3 primeiras virtudes, a sabedoria, a coragem e a humanidade. Basicamente, são as forças que têm a ver com o nosso pensamento, as nossas emoções e a forma como nos relacionamos com os outros. A primeira virtude, então, é a sabedoria. O que é isto? Bem, engloba todas aquelas forças que usamos para adquirir e aplicar conhecimento. No fundo, é sobre a nossa capacidade de aprender, de pensar de forma crítica e de ver o mundo com clareza. E dentro da sabedoria encontramos 5 forças distintas. Temos a criatividade, que é pensar fora da caixa, a curiosidade, aquele motor que nos faz querer explorar, o julgamento, ou o pensamento crítico, que nos ajuda a tomar boas decisões, depois o amor à aprendizagem, a vontade de continuar a crescer, e por fim a perspectiva, que é basicamente a capacidade de dar um passo atrás e ver o quadro geral. A seguir, temos a virtude número 2, a coragem. E olhem que isto não é só sobre atos heróicos de cinema, nada disso. A coragem aqui agrupa as forças emocionais que nos ajudam a enfrentar os desafios do dia a dia, sejam eles internos ou externos. É o que nos faz ir atrás dos nossos objetivos, mesmo quando as coisas se complicam. E como é que esta coragem se manifesta? De 4 formas: através da bravura, que é enfrentar o medo, da persistência, que é não desistir, da integridade, que é sermos honestos e genuínos, e da vitalidade, aquele entusiasmo, aquela energia com que agarramos a vida. A terceira virtude é a humanidade. E aqui, o nome diz tudo, não é? Entramos no campo das relações, das forças que nos ligam uns aos outros. É sobre a nossa capacidade de cuidar, de criar ligações, de sermos amigos. Dentro da humanidade, temos 3 forças-chave. O amor, que é a capacidade de valorizar as relações próximas, a bondade, que é a nossa generosidade e compaixão, e a inteligência social, que é aquela arte de perceber o que se passa connosco e com os outros. Muito bem. Até agora exploramos mais o nosso mundo interior. Agora, na segunda metade, vamos alargar o foco. Vamos olhar para as forças que têm a ver com a vida em comunidade e com a nossa busca por um propósito, por um significado maior. A quarta virtude é a justiça. E, tal como a coragem, não pensem só em leis e tribunais. Aqui, justiça refere-se às forças que nos ajudam a ter comunidades saudáveis. Aquelas qualidades que fazem com que a vida em grupo funcione bem. E quais são essas forças? São 3. A cidadania, que no fundo é o trabalho em equipa e o sentido de responsabilidade pelo grupo. A imparcialidade, que é tratar toda a gente de forma justa. E a liderança,
a capacidade de organizar e motivar os outros para um bem comum. Chegamos à quinta virtude, a temperança. Uma boa forma de pensar nela é como se fossem as nossas forças protetoras. São elas que nos ajudam a gerir os impulsos, a não cair em excessos, no fundo trazem equilíbrio à nossa vida. E estas forças protetoras são 4. O perdão, que é a capacidade de seguir em frente, de largar a mágoa; a humildade, que nos dá uma visão realista sobre nós; a prudência, que é pensar antes de agir; e, claro, a autorregulação, o nosso famoso autocontrolo. E, por fim, chegamos à última e talvez a mais profunda de todas as virtudes, a transcendência. Estas são as forças que nos ligam a algo maior do que nós. É aqui que encontramos o sentido do propósito, o significado da vida. E como é que isto se manifesta? Em 5 forças muito especiais. A apreciação da beleza, seja numa obra de arte ou num pôr do sol; a gratidão por aquilo que a vida nos dá; a esperança, que é o nosso otimismo em relação ao futuro; o humor, que nos dá leveza; e, por fim, a espiritualidade, que é essa busca por um lugar no grande esquema das coisas. E agora, atenção, porque este é talvez o ponto mais importante de tudo isto, é que toda a gente tem estas 24 forças. Todas. A questão não é se as temos ou não. A questão é a ordem em que as temos. É a nossa combinação única, a nossa hierarquia pessoal que nos torna quem somos. As que estão lá no topo, as chamadas forças de assinatura, são aquelas que nos saem naturalmente, que nos dão energia. Ok, já percebemos a estrutura, já vimos as 24 forças. A grande pergunta agora é, e então? O que é que se faz com isto? Porque, lá está, o verdadeiro poder não é saber quais são as nossas forças, é usá-las. E isto representa uma mudança de mentalidade gigante. Pensem bem, a abordagem tradicional, aquela com que muitos de nós crescemos, está sempre focada em corrigir as fraquezas. Mas a psicologia positiva vem mostrar que o maior crescimento, o verdadeiro salto, acontece quando investimos naquilo em que já somos bons. Focar nas nossas forças principais não só é mais eficaz, como dá muito mais energia, mais bem-estar, uma felicidade mais genuína. E para terminar, fica um desafio, um convite à reflexão. Pensem numa das vossas 5 forças principais. Como é que a podem usar de uma maneira nova, esta semana? Pode ser uma coisa pequena. Se for a curiosidade, se calhar é ler sobre um tema totalmente novo. Se for a bondade, é fazer um elogio inesperado a alguém. São pequenos gestos, porque no final de contas a chave está sempre na ação.